Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No setor das pescas e, concretamente, no que ao peixe-espada preto diz respeito, importa lembrar o seguinte. A sua frota encontra-se realmente cada vez mais envelhecida, pelo que é fundamental a sua renovação e modernização. Lembro a importância e o peso que este setor tem na economia regional e ainda o vasto número de famílias que dependem desta atividade. A sua frota, os seus armadores, pescadores e respectivas famílias estão na sua quase totalidade em Câmara de Lobos, sendo pescatório de referência na região. A pesca do peixe-espada na região e, acima de tudo, em Câmara de Lobos, além de meio de subsistência para muitos, é tradição, é arte, é cultura. Falando de tradição, importa referir que o método de pesca utilizado é tradicional e artesanal, mas também, por isso, pode-se considerar sustentável. Historicamente, existem dados que registram esta atividade pescatória desde o século XIX, tendo já no século XX sofrido algumas evoluções, nomeadamente para o palangre de profundidade na horizontal, pois até então pescavam com palangre na vertical. Registre-se que nos primórdios a Madeira era a única região do país que se dedicava à pesca desta espécie. É também importante referir que, associada a esta pesca, inclui-se a pesca acessória de tubarões de profundidade, como sejam os vulgarmente chamados de chara, gata ou sapata, capturados pelos mesmos aparelhos e também muito apreciados da nossa gastronomia. Sr. Presidente, isto começa a ser hábito, estar na bancada dos convidados. E cheguei ao ponto, na passada quinta-feira, e tive a oportunidade de lhe dizer, não quis interromper, uma deputada ali a fazer vídeo na hora das votações. Isto não é admissível. Sr. Deputado, obviamente que não é admissível nem os apartes, nem fazer vídeos na bancada dos convidados. Por parte, sejam deputados ou sejam outras pessoas. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado. Você está bom da cabeça ou quê? O que é isto, Sr. Presidente? Senhores deputados... Está a dizer que eu não ponho os pés aqui. Senhores deputados, faz favor de acalmarem os ânimos e tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor de se impor, Sr. Presidente. Senhor Deputado, por enquanto ainda sou eu que presido os trabalhos. O Sr. Deputado tem a palavra e peço aos senhores deputados que estão na bancada dos convidados que se eximem de se pronunciarem ou de manifestarem à parte. Essa modernização para a grande maioria das embarcações está hoje ultrapassada. Pelo que, em prol da segurança das condições a bordo para tripulantes e ainda da necessária melhoria das condições de conservação do pescado, são fundamentais para a preservação da qualidade do produto. Com a evolução anterior, embora hoje as embarcações que se dedicam a esta atividade sejam em menor número, devido ao aumento de capacidade e de autonomia, permitiram preservar os níveis de captura. Os registros de descargas na ordem das 2.246 toneladas em 2019 e as 2.200 toneladas em 2018 são muito idênticos aos valores que já se registavam nos anos 90, o que comprovam isso mesmo. Estes números também revelam a estabilidade que referi e trata-se da espécie mais capturada na região. Exemplo disso é o facto de, em 2018 e 2019, terem representado 29% e 28%, respectivamente, do total de pescado descarregado na região. Se adicionarmos a captura de tubarões pelas mesmas embarcações, essa percentagem atinge valores superiores a 30%. Em termos de valor, este pescado significa valores na ordem dos 8 milhões de euros ano faturados em primeira venda. Por outro lado, é bom lembrar que, resultado dos estudos e relatórios apresentados pela região na União Europeia, conseguiu-se manter, aumentar e até recuperar cotas de pesca, nomeadamente para o peixe-espada preto, para os tunidos e para os tubarões de profundidade. Com vista ao novo quadro financeiro plurianual posterior a 2020 da União Europeia, a Comissão elaborou um relatório em 2018, cujo lema foi para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. No referido relatório, a Comissão determina para o período pós-2020 a necessidade de uma parceria reforçada e renovada com as regiões ultraperiféricas da União Europeia, que constituirá forçosamente a nova abordagem da Comissão Europeia sobre a forma de impulsionar o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, tirando o máximo partido dos seus ativos
e explorando as oportunidades proporcionadas pelos novos vetores de crescimento e de criação de emprego. Esta nova abordagem foi assumida pessoalmente pelo Presidente Juncker, que declarou: esta estratégia, que constitui a base de uma parceria privilegiada, renovada e reforçada, é um exemplo de uma Europa que protege, proporciona os meios de agir e oferece a todos iguais oportunidades. Deste modo, espera-se que, em coerência com a proatividade anunciada, mesmo na ausência de iniciativas ou referências à ultraperiferia, a Comissão dê, nos mais diversos campos, os passos necessários para o desenvolvimento da nova abordagem com as regiões ultraperiféricas. Assim, no relacionamento com estas, a Comissão pretende, primeiro, criar uma plataforma ad hoc para a troca de pontos de vista sobre os interesses e preocupações das regiões ultraperiféricas, que reúna as autoridades da Comissão, autoridades nacionais e das regiões, bem como outros intervenientes pertinentes. Segundo, criar grupos de trabalho específicos para dar resposta às necessidades de uma determinada região, se necessário. Terceiro, garantir que as preocupações e os interesses das RUP são tidos em devida conta como pertinentes nas avaliações de impacto e avaliação das políticas. Quarto, continuar a prestar especial atenção aos produtos sensíveis provenientes das regiões no âmbito de acordos comerciais com países terceiros, cooperar com os Estados-membros no sentido de melhorar o envolvimento das regiões nas negociações em matérias de pesca. Todos estes aspectos fazem parte da nossa história, a nossa condição de ilhéus e a relação com o mar sempre existiu e existirá. Devemos fazer desta a nossa causa, uma causa de todos, uma causa nacional, que envolva o Governo da República e deputados desta Assembleia e Governo Regional. Uma referência a esta intervenção, que corresponde a um paote que eu fiz no dia 2 de junho deste ano, continua atual e revela a coerência desta bancada. Em primeiro lugar, impõe-se aqui algumas correções, nomeadamente relativamente à intervenção do Sr. Deputado Rafael Nunes, dizer que é verdade, sim, o Governo Regional assumiu no seu programa eleitoral que se não houvesse apoios para a renovação de frota do próximo quadro comunitário de apoio, assumiria um valor, e é por isso que está acabamentado, assumiria um valor para o efeito. Também acho que se impõe uma correção, porque quando se faz aqui alusão às grandes distâncias que a frota pesqueira do peixe-espada preto percorre para exercer a sua atividade, falar em 1.200 milhas é completamente irreal, porque, por exemplo, o mais distante onde se deslocam neste momento, a distância maior é para a área do arquipélago dos Açores e não chegam às 700 milhas. Portanto, alguma coisa aqui não está bem. Relativamente a esta temática e ainda sobre este diploma, eu quero lembrar o seguinte, talvez seja esclarecedor para alguns. Em novembro de 2016, o PSD apresentou aqui um projeto de resolução intitulado Pela defesa da manutenção das cotas de captura do peixe-espada preto. Em março de 2017, 4 meses depois, o PS apresentou um projeto de resolução intitulado Recomendo ao Governo Regional que proceda à realização de um estudo científico para impedir a redução de cotas de pesca do peixe-espada preto. A este propósito, refere-se que a pescaria do peixe-espada preto é, com certeza, das mais bem estudadas e conhecidas na região, muito por força do trabalho do Governo Regional, e são inúmeros os trabalhos científicos publicados em revistas de referência internacional e as citações aos trabalhos desenvolvidos na Madeira. O resultado mais evidente deste esforço foi o reconhecimento da União Europeia, que permitiu, pela primeira vez, que a Comissão tenha delegado em Portugal, através da região, a fixação de cotas do peixe-espada preto. Também em novembro de 2016, o PSD apresentou outro projeto de resolução intitulado Pela defesa da pesca artesanal e sustentável do peixe-espada preto. Já em fevereiro de 2019, o PS apresentou um outro intitulado
para que o Governo crie medidas para atender às especificidades da pesca artesanal. É caso para dizer que nesta, como noutras matérias, não é andar a reboque que chegaremos lá. O PS limita-se a recomendar ao Governo Regional que faça o que já está feito. É importante lembrar que a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar propôs aumentar a taxa de cofinanciamento para a renovação e modernização das frotas de pesca costeira e artesanal das ultraperiféricas, dos 50% propostos inicialmente pelo relator para um máximo de 85% na proposta sectorial do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027. Esta proposta da Comissão Europeia vem dotar diretamente 315 milhões de euros de fundos específicos para as 9 regiões ultraperiféricas, dentro dos envelopes financeiros alocados aos Estados-membros. Destes, são propostos 102 milhões de euros para as regiões da Madeira e dos Açores. Por várias vezes, a eurodeputada expressou a necessidade de garantir este financiamento na Comissão de Pescas e junto do Comissário Europeu, Carmen Vela, e do Diretor-Geral para os Assuntos Marítimos e das Pescas, João Aguiar Machado. A esta proposta, a eurodeputada referia, e passo a citar: são auxílios fundamentais numa área que carece de apoios e que queremos manter dinâmica. Para garantirmos que a pesca tem futuro, assim como noutras áreas relacionadas com a economia azul, é necessário que sejam atrativas para os jovens. E isso não se faz com as condições que existem atualmente. Fim de citação. Isto significa que só com muito trabalho e empenho, como é o exemplo que acabei de referir, conjugando esforços com o apoio da República e de todos os eurodeputados portugueses, poderemos ver concretizada uma ambição que é justa e necessária em prol de um setor fundamental para as nossas duas regiões ultraperiféricas, que também são Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Elisa Seixas. Em primeiro lugar, realçar o facto de reconhecer o erro, só lhe fica bem, mas se tivesse feito um historial do que têm sido os debates sobre este assunto, e eu dei exemplos aqui na minha intervenção anterior, ia ter que reconhecer muitos outros erros da vossa bancada ou do vosso partido. Eu dei exemplos relativamente a projetos de resolução que eu apelidei de a reboque daquilo que foram iniciativas do PSD. Dei pelo menos 4 exemplos. Com certeza não estava atenta, mas de qualquer forma, o que interessa aqui, e a realço, é a necessária e imprescindível conjugação de esforços para que, a exemplo do que o PSD tem feito e o trabalho da senhora eurodeputada e as várias intervenções que tem tido, e aliás o relatório da Comissão faz referência a isso mesmo, eu penso que tem sido um trabalho de mérito. Aproveito para reconhecer aqui trabalhos meritórios de outros eurodeputados, nomeadamente da deputada Liliana Rodrigues, que lá teve intervenções muito interessantes e sempre na defesa deste setor, inclusive o deputado João Ferreira, porque não dizia, porque esteve na Comissão e também sempre defendeu e votou do lado daquilo que são os interesses, não da região, mas interesses nacionais, porque isto tem a ver com interesses nacionais e, conforme referi, a nossa ligação ao mar, a nossa ligação com a pesca tem que estar acima de qualquer quesilha política. Eu, relativamente ao lamento, vou tentar não ser assim todo, ao lamento da Sra. Deputada Elisa Seixas, não sei o porquê de ter interpretado nas minhas palavras um tom assim todo. Eu, por vezes, se calhar fico incomodado e posso usar uma pronúncia que
possa ser chocante para alguns, mas é, acima de tudo, quando estou perante a demagogia, conforme foi referido aqui antes, na discussão do ponto anterior, isto de vir pregar a não demagogia e depois ser demagogo ou demagoga, isso realmente tem... E dei exemplos concretos daquilo que têm sido algumas das últimas propostas que foram aqui apresentadas pela bancada do PS sobre esta matéria. E, portanto, foram sempre a reboque de outras e nunca trouxeram nada de novo. Já manifestaram alguma intenção de se associar aqui àquilo que se falou à necessária conjugação de esforços, acho que só lhes fica bem. Agora, para isso, isso deverá acontecer independentemente do tom de voz, acho eu. O senhor deputado Ricardo Lume, pronto, faz o papel dele e faz bem, falou de outras questões que têm a ver com... Falou do Porto de Pesca, falou de Lota, falou de complemento salarial, fala disto tudo. Felizmente, Sr. Deputado, é o seu camarada João Ferreira que está em Bruxelas e não Vossa Excelência, porque senão, se calhar, os resultados não seriam tão bons para a região, nomeadamente para este setor. E sobre isto acho que já falamos demasiado e por aqui me fico. Muito obrigado. Muito rapidamente, que também tenho pouco tempo, relativamente a esta última intervenção, só fazer referência, lembrar que eu fiz referência ao nome da eurodeputada Liliana Rodrigues, poderia ter feito da Sara Cerdas. No que diz respeito à sua deputada Elisa Seixas, definitivamente parece que não conseguimos aqui falar a mesma linguagem. Eu falo a linguagem do pescador, a linguagem do mar, se calhar o problema não é meu. Muito obrigado, Sr. Mas vais para outra coisa.